Então, boa noite. Eu sou a Carla Geraldi, fonoaudióloga, e trabalho principalmente com o público infantil, atendo atrasos de linguagem, transtornos de linguagem, atendo também os transtornos de PAC, que é o processamento auditivo central. Boa noite, Luciere. Atendo crianças que estão em fase de alfabetização, com dificuldade em se alfabetizar. E hoje, especialmente, eu quero falar com vocês sobre a estimulação de linguagem. Como eu faço uma estimulação de linguagem? Essa minha ideia para trazer aqui para vocês como tema da live vem muito em função de coisas que eu busco quando eu estou nas redes sociais, quando eu quero aproveitar alguma live, eu busco muito alguém que possa me ajudar com raciocínio clínico, com terapias, com ideias, porque fono é criativo, né? A gente é bem criativo, mas de vez em quando a gente precisa dar um gás novo para as nossas atividades. As crianças também cansam daquilo que a gente tem, então eu gosto muito quando a gente está nessa dessa pegada assim de ver algumas lives que dão ideias para gente. Então vamos lá. Já vamos começar aqui rapidinho, porque eu tenho tanta coisa espalhada aqui, gente. Se vocês soubessem o quanto eu trouxe de coisa do consultório para falar aqui com vocês, então vamos lá. Primeira coisa que eu quero falar, vou usar aqui. Vamos lá. Antes de eu dar dicas, eu quero que vocês prestem muita atenção na criança que vocês estiverem no consultório. Porque, em primeiro lugar, para a gente pensar numa estimulação de linguagem, a gente tem que entender primeiro como a criança funciona, né? Então, se ela está compreendendo ordens, se ela consegue se expressar de alguma maneira. Carla, estou precisando muito daquela avaliação de leitura, compreensão. Qual que é essa, Luciere? Me lembra aqui de alguma coisa que eu tenha falado, compreensão de leitura aliás, avaliação de leitura e compreensão. Me lembra aqui depois que eu te mando, tá bom? Se der para mandar, se for algo que eu possa te encaminhar, eu te mando. Mas vamos lá. Então, a gente precisa primeiro entender se essa criança tem uma boa compreensão. Então, se é uma criança que compreende o que você fala, compreende o que está acontecendo ao redor dela, se ela consegue, de alguma maneira, se fazer entender por gestos, pelo olhar, pela expressão facial, pelo modo que ela brinca. Então, isso são coisas importantes de você avaliar antes de pensar nessa estimulação de linguagem, tá? Porque a gente precisa primeiro entender o que é que está falho nessa criança. Uma outra coisa importante que eu não posso deixar de falar aqui é pedir uma avaliação audiológica completa. Encaminhar para o otorrino, que ele faça uma avaliação de vias aéreas, é importante, né? Vias aéreas superiores, e pedindo também, solicitando que seja feita uma avaliação audiológica completa. Porque assim ele vai ver como é que está esse ouvido aqui, essa orelha, né, na parte mais externa, e possivelmente, o que a gente quer é que faça também uma avaliação, uma audiometria, para que a gente entenda como é que está a audição dessa criança. Bom, feito isso, vamos imaginar que isso a gente fez, né? Que a gente já correu atrás dessas coisas, estamos com a nossa criança ali, vamos iniciar o processo de estimulação da linguagem dela. Então vamos lá. Vou pegar aqui a primeira coisa que eu uso muito. Esse Dino é famosíssimo, eu acredito que vocês também tenham aí. Você apresentou numa live e comentou no Meta 2. Acredito que sejam as mesmas. Tá, eu já sei qual é, Luciere. De qualquer maneira, lá no Meta 2 eu vou falar sobre ela, tá? Mas a gente conversa sobre isso então depois. Então, olha, gente, eu uso o Dino. Como que eu uso ele? Então, vou mostrar aqui para vocês algumas dicas. Eu tenho esses pomponzinhos aqui, ó, como vocês estão vendo, de diferentes tamanhos, de diferentes cores. Então, o que que eu faço com a criança? Eu falo para ela que a gente vai dar comida para o Dino. E aqui são as comidinhas dele. Então, ela
A gente em conjunto ali, né? A gente vai abrir o bocão do Dino, então, só que tudo isso, gente, já é uma interação que eu faço com a criança. Porque eu pego o Dino e já vou falar para ela: vamos abrir o bocão do Dino? Então, a gente pode ir fazendo esses testes até com a criança, né? Essa avaliação, para ver se ela entende. Então, aí eu já pego aqui, ó, vamos abrir a boca do Dino? Se a criança não faz nada, eu já fico pensando, será que ela não entendeu? Será que ela não quer fazer? Né? E aí a gente fala, vamos abrir o bocão, porque ele vai comer, ele está com fome. O que que a gente tem que fazer para ele comer? Se a criança não se manifesta, eu então vou lá, ajudo, abro a boca do Dino e a gente vai começar a colocar comidinha. Então, ela pode pegar alguns, né, ali de livre e espontânea vontade, mas o que eu costumo fazer? Eu falo assim para ela, vamos pegar um bem grandão? Então, eu espero que entre, olha aqui, ó, os tamanhos que eu tenho, né? Tem um pequenininho aqui, tenho esse grandão, e aí eu falo para ela, vamos pegar um bem grandão? Então, eu já espero que ela compreenda a minha ordem. E se ela, por algum motivo, não pegou ali o grande, pegou um pequeno, eu vou ali mostrar. Mas esse daqui, será que esse é grandão? Olha aqui, esse aqui é o grandão. Então eu mostro, né? O laranja é o grandão. Esse aqui é pequenininho, então eu faço com a mão para que ela entenda. Esse é pequenininho, mas esse daqui, ó, esse é grandão. E aí a gente vai já ensinando a criança, né, para poder então interagir. E eu não estou só brincando com o Dino, que é tão famoso, que ela às vezes tem em casa, né? E que a gente usa às vezes com as comidinhas que vem nele, que eu particularmente acho que aquilo é muito desestimulante. As crianças nem entendem o que parece. Tem um frango ali, uma coxa de frango, que quem tem pode até falar, eu nem trouxe aqui, mas parece um peixe. Então, não é estimulante para a criança, né? Então, eu vou dessa forma, brincando com ela e já vou aproveitando, trabalhando essas interações. Então, vou pedindo, vou trabalhando essa linguagem receptiva dela, compreensiva, né? Como é que ela está entendendo isso que eu estou falando, como que ela se expressa, se ela responde aquilo que eu peço, então ela vai colocar lá na boca dele. Aí depois eu falo, vamos pegar o pequenininho? Se é uma criança que já sabe cores, eu vou lá, vamos pegar agora o rosa? Cadê o rosa? E aí ela pega o rosa e põe. Ah, o Dino falou agora que ele quer o azul. Vamos pôr o azul. E assim a gente vai brincando, eu vou interagindo, vou dando comandos, vou pedindo para que ela responda esses comandos, não precisa ser com a fala, né? Se é uma criança ainda que é não verbal, mas aí a gente já vai trabalhando essa interação. Além desses pompons aqui, que eu uso muito, deixa eu ver o que mais tem aqui que eu ia mostrar para vocês. Eu tô com tanta coisa aqui, mas espera lá. Bom, enfim, eu vou agora. Depois, se eu achar aqui, a gente volta no Dino, tá? Então, é dessa forma que eu vou fazendo com o Dino. Eu tenho também, que eu gosto muito, esse Pula Pirata, que eu acho que vocês já devem conhecer. É um brinquedo que eu vejo que muitas fonos têm, mas eu não trabalho ele só com o pirata, que é o que vem, né, para a gente brincar dele pular. Não trabalho só com esse, não. Eu deixo na frente da criança, deixo o pirata, eu pego bolinhas de isopor, deixo ali também, pego outros objetos, pego, por exemplo, ó, carrinho, pego alimentos, tudo que é levinho, tá? Porque aí eu vou falar assim para a criança: vamos colocar aqui no buraco a banana? Então, de novo, né? Estou interagindo com ela. Ela pegou a banana, a gente coloca e começa a pôr as espadinhas. E a gente vai ver a banana pular. Então, eu falo para ela: ó, a gente vai ver se a banana vai pular. Conforme ela vai colocando, eu já trabalho aqui a troca de turnos, né? Então, eu falo: ó, quem começa? Eu. Então, vai. Você começa, agora sou eu. Então, vou lá. Agora é você de novo. Vai lá. Agora sou eu. E não pulou. Aí a gente vai brincando. Ué, será que vai pular?
Então, a gente vai brincando com a criança e vai interagindo. Se ela quiser a bolinha, eu tenho aqui também, ó, tem duas bolinhas. Ela fala, quero a bola. Ou de alguma maneira ela pega a bola. E eu mostro para ela, ó, tem uma grande, tem uma pequena. Qual você quer? Aí ela escolhe, a gente põe lá e vai pular a bola. Agora vamos a pequenininha? Então eu pego a pequenininha e coloco lá no buraquinho. Vamos pular então a bolinha? E vamos de novo com a troca de turnos, que isso é tão importante, né, gente, quando a gente pensa em linguagem. Já ensinar essa troca de turnos, que uma hora eu falo, ela escuta, outra hora ela fala e eu escuto, e a gente vai assim ensinando essa troca de turnos para ela. Então eu peço assim, quer o carrinho? Então vamos colocar agora o carrinho. E aí eu também tenho sempre dois aqui, ó. E eu falo para ela: você quer o carrinho de corrida ou você quer o caminhão? Ou então eu deixo ali e pergunto para ela: qual você quer, o carrinho ou o caminhão? E espero se ela fala alguma coisa, ou se ela vem já e pega, ou se ela me aponta. E aí a gente vai, coloca o carrinho, ou então eu coloco o caminhão. Eu não preciso colocar inteiro, porque conforme vem essa alavanca de dentro, ela já empurra. Eu trabalho então com as frutas. Olha, vamos colocar o quê? Uma laranja, ó. Então é a laranja ou é a banana? E vamos lá, colocando para pular. As crianças adoram isso, porque conforme pula, elas acham muito engraçado. E elas ficam às vezes tristes quando não pulou com elas. Eu já sei aonde é que pula, então a gente vai ajudando e manipulando aí para pular quando ela quer, né? Mas aí a gente vai brincando dessa forma. Tenho também aqui, ó, essa aranha, ela também dá para a gente colocar e ela pula. E aí as crianças adoram. Ah, a dona aranha vai pular, então pula. Aí vem em cima de mim, aí eu já brinco com ela, falo, ai, que tô com medo da aranha. A aranha vem em mim, me ajuda. E assim, gente, olha como a gente tem uma riqueza para estimular essa linguagem da criança e a gente não fica só presa no brinquedo e em silêncio, né? Ela coloca, eu coloco. Ela coloca a espada, eu coloco. E aí, na hora que pula, ok, pulou, tudo bem, fez aquela festa, ah, pulou. E ficou nisso. Não, a gente vai sempre, né, ó, enfia a espadinha lá, pulou. Então, a gente enfia a espadinha para ver quando ela pula, tá? Então, eu acho que isso é muito bacana porque ele dá a possibilidade da gente interagir com a criança, tanto trocando esses objetos, e se ela quiser também o pirata, a gente põe o pirata, né? E aí a gente continua a brincadeira. E, bom, então o Pula Pirata foi uma outra dica. Bom, coisas básicas, sempre eu tenho livrinhos à mostra. Aí, se ela escolher o livrinho, então a gente vai lá, vou contar a historinha, deixa ela ver, né? Então a gente vai interagir. Olha o burrinho, o que será que ele está falando? O que ele tem na mão? E aí ela, né, a gente, o que que ele está fazendo? Nossa, ele está cortando a folha da árvore. Por que será que ele está cortando? Será que está muito grande? Então, ó, eu vou sempre interagindo, eu sempre vou acrescentando o que tem, não me prendo só a ler o que está escrito, mas eu vou olhando toda a figura e vou vendo o que que eu posso ajudar para interagir com essa criança, né? Para que ela possa observar outras coisas que estão aqui. Nossa, o burrinho tem uma calça vermelha, olha, igual a sua. Ou então, nossa, é vermelho, o que que tem vermelho aqui? Vamos procurar uma coisa vermelha? Então, eu aproveito essas situações e não me prendo só àquela função ou aquele objetivo primeiro que a atividade tem, tá? Então, a gente vai criando em cima dessas coisas. Então, usamos já este, deixa eu ir tirando aqui de perto para eu ir lembrando de outras coisas. Ah, isso aqui, ó. Ah, o Aquabook, a Luciele está falando que gostou. É muito legal, as crianças adoram também. Olha, o que que eu tenho aqui? Uma luvinha. Essa luvinha é bem pequena, gente. Aqui, como ela é de lã, ela cresce na mão aqui, então dá para colocar até na minha. Mas eu colei aqui, ó, com EVA, dá para vocês verem, ó. Eu imprimi o patinho, colei no EVA e recortei. E colei aqui na luvinha.
Então, eu ponho de um lado, dou para a criança, dou os pintinhos e a gente vai brincar de cantar musiquinha. Então, eu vou lá, ou eu sou a mamãe, pato, né? Esses são os patinhos, e a gente canta a musiquinha. Cinco patinhos foram passear, e aí a gente vai fazendo os movimentos, e aí quando é a mamãe pata, a mamãe gritou quá, 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 quá. Então já é uma ótima oportunidade da gente trabalhar, ó, a articulação, a fala, né? Tem criança tem umas crianças que eu atendo que elas mexem assim, mas elas não emitem som. Aí eu faço, o quê? Eu não escutei. Deixa eu escutar, ó. Quá, quá, quá. Cadê? Então eu vou ajudando, né, dando essa referência para a criança, que ela só mexeu a boca, mas não teve o som. Então, ó, isso aqui também é super baratinho. E elas adoram brincar com esse aqui. Dá para a gente fazer os três porquinhos e o lobo, né? Dá para fazer bastante luvinha aí de brincadeiras, de musiquinhas, dá para fazer a Dona Aranha, enfim. Aí a criatividade da gente. E, uma coisa legal também da gente pensar. Fazer tudo aquilo que é de agrado da criança. Então, se ela gosta da historinha, da musiquinha dos patinhos, eu faço do patinho. Se ela gosta da musiquinha da Dona Aranha, eu faço da Dona Aranha. E assim a gente vai buscando o interesse da criança, tá? Bom, uma outra coisa bem legal que eu gosto de fazer, usar impresso, né, alguns planos de fundo aqui, que por exemplo esse é o da fazenda, aí eu tenho já alguns aqui. Deixa eu mostrar para vocês. Tenho do fundo do mar, tenho aqui da floresta ou da selva, tenho um aqui que é do gelo e tenho aqui também um da cidade. Eu espalho, então, essas folhas impressas aqui no chão. Às vezes eu até grudo no chão. Isso daqui é legal plastificar, tá? Essas daqui eu peguei porque estavam soltas lá, mas é legal até a gente plastificar. E aí eu pego, então, as miniaturas, vou brincar lá com a criança, e peguei, ó. Nossa, olha o cavalinho. Onde será que ele mora? Onde que eu posso colocar o cavalinho? Então, aí eu espero que ela coloque aqui na fazenda, né? Se ela colocar em outro lugar, eu vou falar, vamos supor que ela colocou aqui. Nossa, mas aqui não tá muito frio. Olha, aqui é muito frio. Vamos procurar outro lugar para colocar o cavalinho? E aí a gente procura. Então, eu acho que ele vai gostar aqui, ó, de ficar na fazenda. E a gente coloca, põe a musiquinha do seu Lobato, se for o caso, né? Tem o porco, ó, então vou trabalhar com a musiquinha e vou trabalhar já o cenário com as miniaturas que são correspondentes aqui. Então, também é uma dica assim que é super fácil da gente fazer. Então, tenho alguns animais que ficam aqui na selva. Não, então, tem o leão. Deixa eu ver a Cecília. É tão importante dialogarmos com a criança, a troca de turno, o exemplo de comunicação, isso mesmo. Então, eu estou sempre nesse momento dando muito exemplo para ela. Para que que serve a nossa fala? Olha que legal quando a gente se comunica, eu peço alguma coisa, a gente conversa. Então, isso tudo é exemplo. Então, eu tenho as miniaturas, olha aqui, do gelo eu tenho o urso polar, então eu espero que ela coloque aqui. E aí vai depender sempre também da idade da criança, né? Se ela tem esse conhecimento do que animais que eu ponho aqui no gelo, que animais que eu vou pôr no fundo do mar. Então eu tenho aqui também, ó, tenho o golfinho, eu tenho o tubarão, né? Então aí a gente vai, e aí eu brinco com ela, o tubarão vai pegar, cadê o bocão? Olha o dente do tubarão. Então tudo isso eu vou, nossa, o tubarão tem um dentão. Será que a Mariazinha tem também dentão? Deixa eu ver. E aí a gente vai interagindo, não se prendendo só ao que tem aqui numa ideia única, rígida, fechada, tá? A ideia é sempre a gente ampliar, para que a gente possa dar.
essas aberturas, que a criança fale, que a criança interaja pelo menos, ou que ela repita algum som de alguma palavrinha que a gente falou, ou que ela tente na hora ali fazer o que você está fazendo. Ó, também uso muito, eu tenho as casinhas aqui que eu imprimi também, né? Recortei, pintei, e aí a gente brinca então da casinha do lobo, dos porquinhos com o lobo mau. Eu vi aqui que não peguei, eu achei que tivesse pego. Eu tenho o dedoches, sabe? Dos três porquinhos e do lobo. Então, nessa hora, eu uso esses dedoches para a gente fazer a historinha do lobo. Então, eu sempre coloco, às vezes, no YouTube, procuro uma história que seja bem curtinha, porque tem umas que são compridas, né? Então eu escolho lá, coloco a história dos três porquinhos, vejo uma que é curtinha e ponho ali para a criança primeiro assistir, porque elas adoram também essa interação com o desenho, e aí depois eu vou mostrar para ela, que a gente pode brincar também. Ah, aqui atrás até colei as madeirinhas para ficar a casinha mais durinha, que a gente possa brincar. E eles gostam, porque a gente mostrou o YouTube, né? Mostrou. Eu, no meu consultório, eu tenho uma TV. Então, ela fica escondida, porque é aquela TV que é espelhada, sabe? Então, quando ela está desligada, não parece, parece que é o espelho, e aí depois eu ligo e aparece. Então, nessa hora, eu faço essa surpresa para a criança. Vamos brincar, vamos ver a historinha do lobo mau e dos três porquinhos. Aí eu coloco a historinha, procuro lá no YouTube, ponho para ela, ela está assistindo grande, né? E depois a gente vai brincar e fazer. O que que eu trabalho aqui também? Esse reconto, né? Então a criança assistiu, viu o que acontece, que o lobo foi, assoprou, aí depois nós vamos brincar. Então é um reconto que a gente está trabalhando de uma forma ainda com muito apoio, mas é um reconto, né? A gente está solicitando ali da memória que a gente lembre o que que aconteceu. Nossa, o lobo veio e assoprou. O que que aconteceu com a casa? E eles ou fazem um gesto que a casa caiu, ou eles vão empurrar a casa, que a casa caiu. Então a gente consegue ir trabalhando também eh, essas questões, esses detalhes, né, da nossa comunicação que são tão importantes. A gente trabalha essa memória, como que eu organizo esses eventos, então eu vou passando isso tudo para a criança. Eu também tenho esse livro aqui, ó, na ponta da língua, e no início ele tem coisas assim mais fáceis. Então, por exemplo, aqui, ó, que frutas são essas? Então a criança tem que circular aqui com a caneta, né? Porque ela é de um material que você circula aquelas canetas de lousa branca e você consegue apagar depois. Então, mas olha aqui a possibilidade que eu tenho de conversar. Que frutas são essas? Você conhece? Ah, o limão. Vamos ver como ela fala. Se ela não fala ainda, ela fala, nossa, olha, eu adoro essa fruta. Esse é um morango, então essa daqui, ó, vou fazer suco. Enfim, a gente vai conversando com a criança. E pergunto qual que ela gosta, então dou a canetinha para ela circular. A gente pode falar das cores, e eu posso falar depois para ela assim: olha, eu gosto de uma fruta que é vermelha. Qual que é? E ela vai, então, apontar. Então, eu estou usando várias estratégias aqui, e nesse livro aqui eu tenho muita coisa, né? Não sei se vocês conhecem aqui, que é da Booktoy. Então, tá aqui, ó, na ponta da língua. Também é bem legal de trabalhar. Deixa eu ver alguma coisa mais, assim, diferente que eu tenho aqui para você. Ah, eu mostrei numa live que eu fiz esse daqui, ó, que é o brincar de falar, né? Então, esse também eu gosto muito, porque aí a gente tira, a criança fica interessada, porque ela não sabe o que vai vir, então ela quer pôr a mãozinha, ela quer pegar. Às vezes eles pegam já um monte de uma vez, né? Então, aí o que que eu falo para a criança? Olha, não pode, é um só, vamos devolver. A gente devolve, é um só. O que que eu trabalho aqui também? Esse controle inibitório dela, né? Porque ela já quer logo vir e pegar um monte de coisa. Eu não deixo, eu falo, não pode, um só, vamos guardar. Então vamos lá, ó, pega um só.
Aí sai alguma coisa, olha o que que ela está fazendo? Está mandando um beijo? Vamos ver se a gente consegue mandar um beijo? E a gente vai fazer, já percebo como que está o movimento dela, né? Já é uma maneira dela me mostrar aqui se ela está entendendo o que significa essa figura. E esse controle inibitório eu acho muito bom aqui, porque eles têm a tendência de pegar um monte. Ou então eles falam assim, os que são um pouquinho maiores, tiram alguma coisa, por exemplo, ó, essa carinha que fica meio sem graça, eles falam assim, ah, não quero, quero outro. Então, às vezes eu deixo devolver, às vezes falam, ah, não pode, você tirou, agora como que a gente vai ter que fazer isso? Porque aí eu trabalho também uma flexibilidade, né, cognitiva. Olha, não foi que você gostou, mas tudo bem, a gente vai ter que resolver agora isso. Como é que a gente vai fazer com essa? O que que está pedindo para você fazer aqui? Ou como que o menino tá? Será que ele está triste? Será que ele está feliz? Então, a gente vai trabalhando um pouco dessa flexibilidade cognitiva, que é a criança, primeiro, não fazer só o que ela quer, né? Aceitar que tem regras e que ela cria alguma coisa aqui com essa figurinha que ela pegou, que ela não achou tão legal, mas o que será que é isso? E a gente vai ajudando ela a encontrar ali alguma coisa que se torne até mais atraente, mais interessante para essa brincadeira aqui. Deixa eu ver. Ah, também gosto, né, dos fantoches. Então, esses são grandes. Eu tenho outros lá, mas enfim, peguei, né, esses daqui. E aí a gente vai criar. Opa, esse olho aqui tá solto, preciso colar. A gente trabalha historinhas, ou eu finjo só que vai pegar a criança, que vai fazer cosquinha. Então, eu vou lá na barriga dela e faço cosquinha. Isso para que a gente possa buscar alguma reação, né, da criança. Será que ela vai rir? Será que ela vai se esquivar? Vai se esconder da mãe? Fica com medo? Não quer? Então, são situações de exploração da linguagem, da comunicação, que a gente vai conseguindo. E aí, a minha atenção para essas respostas também aqui vai ser muito importante, porque eu já vou ali percebendo como é que essa criança age, né? Então, eu vou anotar depois, olha, ela teve medo, ou então ela riu, então ela não riu, ela não muda a expressão dela, ou ela não quer olhar para aquilo, né? Não chamou atenção. E aí eu vou descobrindo como é que essa criança funciona, que isso é muito rico para a gente que é terapeuta, né? Entender como é que essa criança funciona. Deixa eu ver se tem. Ah, outra coisa, ó. Coisas tão baratinhas, né? Gente, não tem uma criança que não veja essa mola e não queira brincar. Até os maiores querem. Então, eu tenho a mola, e aí a gente usa isso de infinitas possibilidades. Então, tem umas que querem, já querem logo mexer e pular demais, né? Aí elas se enrolam toda. E aí eu falo para a criança: olha o que aconteceu. Ih, agora não dá mais para a gente fazer. Então, ó, tia Carla vai consertar e a gente não pode fazer assim tão forte. Então, vamos fazer devagarzinho. Aí a gente põe no chão. Opa, caiu aqui o pirata. A gente põe no chão e faz que ela é uma minhoca, né? E a gente brinca então com essa minhoca. Essa minhoca vai pegar? Quem ela vai pegar? E aí a gente vai lá e brinca. Então a criança vai dar risada, a criança vai querer fazer ela, elas querem que me pegue. Ou então eu ponho, nossa, olha a pulseira, vamos fazer uma pulseira. E elas gostam da pulseira, quer olhar. Eu também já usei, até com uma criança que eu estava trabalhando o R nos grupos. E aí eu dava para ela numa ponta, eu pegava a outra e a gente ficava assim, esticava, então ela ficava, a criança ficava bem longe de mim. E aí eu contava assim, ó, um, dois, três e já. Nós duas tínhamos que soltar. E quando a gente solta as duas, ela fica lá no chão fazendo um movimento. E ela adorava isso que a Mola fazia. Então, o que que eu queria com ela? Eu queria que ela falasse o três. E aí, então a gente puxava e vamos lá, vamos contar de novo. Um, dois, e ela falava três. Eu, opa, não pode ser três. Vamos lá de novo. Um, dois, três.
E aí, quando ela conseguia, então, fazer, aí a gente soltava a mola, as duas juntas, e a mola ficava mexendo ali no chão. E eu criei até uma historinha com essa criança. Eu lembro que a gente fazia assim: agora nós vamos apresentar a mola, e aí a gente começava então a inventar é, uma história da mola, que ela ia soltar, que ela ia pular. Então, dependendo do que eu estava trabalhando ali naquela hora, eu usava como esse contexto. Acho que essa é a palavra, é a gente achar um contexto para a atividade que a gente propôs com a criança. Que a gente pode pegar qualquer coisa, até uma folha de papel. Vamos supor que eu peguei essa folha de papel em branco. Se eu sei, se eu tenho um objetivo com essa criança, eu vou conseguir fazer com que essa folha de papel em branco sirva para alguma coisa, funcione para aquilo que eu preciso. Então, vamos supor, eu peguei ali, ó. Só vou dar um exemplo aqui para vocês de o que é a gente ter na nossa mente o que a gente quer trabalhar. Eu vou trabalhar com a criança. Olha o barulho. Nossa, me parece um barulho de trovão. Será que está chovendo? E aí vou usar então essa estratégia. Aí eu peço para ela fazer. Vê se você faz também. Olha o barulho que está fazendo. E estou só balançando uma folha. Ou então eu vou assoprar. Vou fazer o som que eu quero, por exemplo, o S. B. E aí eu vou trabalhar com a criança aquele sonzinho que eu quero. Então, gente, não importa, acho que eu quero deixar aqui para vocês bem claro, assim, não importa o material, não importa o brinquedo que a gente tenha, a gente precisa ter, claro, o objetivo que a gente quer atingir. Quando eu tenho esse objetivo claro, eu pego qualquer coisa e transformo aquilo numa possibilidade de trabalhar as minhas intenções com aquela criança. Lembrando que a gente não deve ficar preso. Então, por exemplo, né? Peguei o pula-pirata. Ah, qual que é a função do brinquedo pula-pirata? Colocar o pirata espetando as espadas e ele pula. Mas o que que eu posso fazer de diferente aqui para eu estimular essa linguagem? Então, se não for o pirata, como eu falei, pega outras coisas. Cadê a bolinha? Vou pegar a bolinha de isopor, já até guardei. Mas enfim, vou usar a bolinha de isopor e vou colocar aqui para a bolinha pular. Vou pegar um carrinho, vou pôr aqui para o carrinho pular. E aí, na hora, eu falo para a criança: o que que você quer? Escolhe um. Vamos colocar aqui para pular? Qual você quer? Então, ó, já estou dando a oportunidade dela de escolha. Ela que vai, né, me dizer, é como se ela estivesse comandando a atividade. Eu deixo, então, que ela fale. Aí ela vai colocar então o objeto, a gente vai começar, eu posso pegar a espadinha e falar assim: que cor você quer agora? Ela escolhe, ou então eu falo assim para ela: ó, você vai pegar agora uma verde. Então veja como eu consigo explorar muito mais este brinquedo, esta atividade, com o objetivo que eu quero. Se eu quero que ela entenda os meus comandos, eu não vou dar pistas outras, né? Eu só vou falar com ela para que ela escute aqui, para que auditivamente ela receba esse comando e tente reproduzir. Se ela não conseguiu, eu vou dar uma pista a mais. Vamos pegar a espada, ó, cadê a espada? Eu aponto, falo: pega essa. Ela vai pegar e colocar. É sua vez. Então vai, você. Agora é minha vez. Então eu vou dando, ó, com gestos, eu vou dando pistas do que está acontecendo. Ou então eu só falo: não, agora é minha vez. Agora é você. E aí espero ela. Pega a vermelha para mim. E ela pega a outra. Eu falei: não, essa não, eu quero a vermelha. Ih, agora é a vez da vermelha. Vamos lá, o pirata disse. Deixa eu ver. Ah, pirata, você quer a vermelha? Ah, ele quer a vermelha. Vamos lá pegar a vermelha. Então, a gente vai criando em cima disso com aquele objetivo que eu quero, tá? Então, essa é a principal mensagem que eu quero deixar aqui para vocês, que vocês possam usar o material que for, criando possibilidades de interagir com a criança, criando possibilidades de você trabalhar essas questões tão importantes da comunicação, que é a troca de turno,
que é a linguagem compreensiva dela, que é a linguagem expressiva. Então, a gente vai se colocando conforme a demanda que a gente tem, tá bom? E se vocês tiverem alguma dúvida, se quiserem esclarecer alguma coisa a mais, me mandem aqui nos comentários, me mandem no direct que eu respondo para vocês. Luciere, se você quiser depois mandar, não sei se você ainda está aqui, mas se você quiser me mandar depois a perguntinha, mas eu sei, o que você está falando, acho que é o protocolo de habilidades, de avaliação das habilidades cognitivo-linguísticas. Mas aí a gente conversa sobre isso depois lá no direct, tá bom? Estou à disposição de vocês para qualquer dúvida, se quiserem me perguntar mais alguma coisa, como que eu trabalho em determinada situação, eu estou à disposição. E lembrando que a semana que vem nós temos outra live. Já vou dar um spoiler aqui, que a semana que vem nós vamos falar sobre funções executivas e nós vamos ter uma convidada para falar sobre isso. Cecília está dizendo muito obrigada, Carla, gosto muito das suas lives. Muito obrigada, agradeço, Cecília. Conto com você aqui nas próximas. Então, nós vamos falar sobre funções executivas a semana que vem. Vem uma neuropsicóloga para falar sobre isso com a gente e sempre fazendo esse link com a importância da comunicação, com a importância do aprendizado, né? As funções cognitivas são muito importantes para o aprendizado, então espero vocês a semana que vem, tá bom? Obrigada por estarem aqui comigo, um beijo grande, uma boa semana aí para todos e até a semana que vem, se Deus quiser. Tchau, tchau.